Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Eu estava vendo hoje, a gente já vem lá do capítulo 5, né? Quase que cada versículo que a gente está meditando. Nós vimos caminhando e aqui está o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são ensinos que Jesus Cristo traz aos seus discípulos. Eles têm princípios éticos, morais. Ele engloba o nosso viver. Se a gente pudesse olhar para a Bíblia e pegar o Sermão do Monte, no Sermão do Monte nós aprendemos o que Deus espera de nós como discípulos. No caso, Jesus Cristo espera de nós como discípulos. O Sermão do Monte é muito claro. Quando nós olhamos, ontem eu estava aproveitando para refazer o primeiro versículo, que nós não estamos mais nele, né? E revendo ali aquele primeiro versículo, bem-aventurados pobres de espírito. E eu estava pensando no que eu já tinha meditado, né, outra hora aqui na igreja mesmo, pobre de espírito. Aí estava pensando, realmente, né, o reino de Deus é diferente, né? Bem-aventurados que sofrem, pobre de espírito. O caminho do sucesso para o reino de Deus é diferente do caminho do sucesso traçado pelo mundo. O mundo, ou seja, é fora dessa esfera do cristão. E é assim mesmo, o Sermão do Monte é muito rico. Se nós atentarmos para ele, nós conseguimos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele é muito enriquecedor. Tanto é que Jesus chama seus discípulos à parte. É como que precisava ter aquele tempo ali. Dificilmente você vai ver um tempo que Jesus passa com seus discípulos ensinando e transcrito aqui como palavra de Deus tão longo como esse. Ele está falando do capítulo 5 ao 7. Todos esses textos, isso se não houve omissão, provavelmente dos discípulos ou dos escritores, né? Omissão no sentido assim, nem tudo que ele falou também está aqui, provavelmente. O que precisávamos está. Mas quanto tempo passaram junto ali ensinando? Esse dia eu estava pregando lá sobre a ceia, e Lucas diz, eu gostei, eu até citei isso para as mulheres semana passada, eu estava estudando esse texto, na verdade, depois que eu preguei. Lucas, Jesus fala assim, desejei ansiosamente ter esse momento com vocês, celebrar a Páscoa, aí usa a expressão Páscoa com vocês. Dá para perceber, né, o quanto Jesus primeiro amava os seus discípulos, ele amava o seu ministério, ele compreendia, porque ele estava falando 24 horas antes dele ser morto na cruz. 24 horas antes de alguém morrer, ele está pensando em muitas coisas. Jesus estava ansioso por estar com os seus. Aqui ele está com os seus, porque ele não podia perder tempo. Se nós atentarmos para o Sermão do Monte, nas nossas leituras e nossos estudos, a gente aprende muita coisa. Com certeza vai nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual. Então, a partir do verso 26 do capítulo 6, a gente vai até o 30, hoje deu uma esticadinha, mas o tema central ele é bem resumidinho. Ele diz assim, 6:26, observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, é Deus, né, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, e algumas traduções também esteja ansioso, né, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Isso aqui é maravilhoso, tá? Porque não é só trabalhar, não. Eles não trabalham para se vestir, e eles nem tecem, eles nem fiam, para ter tanta beleza. Verso 29, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Tem Mateus 26, 26 a 30. Se a gente perceber o texto anterior, o contexto que a gente está mostrando aí, ele está falando de questão do nosso coração. Talvez o grande problema, né, o grande vilão aí é esse coração. Esse coração que muitas vezes nós tentamos dominar.
Nós tentamos adequá-lo a nós. E às vezes nós dissemos, né? Muitas vezes nós desejamos satisfazer o desejo do nosso coração. E é justamente o coração que Jesus está apontando para o coração do homem. Ele começa lá atrás falando disso. Lá atrás, um pouco mais atrás, né? Quando fala que não pode, que ajunte tesouros no céu e não na terra as traças, né, estragam. Ele vai andar o caminho todo aí, depois no outro verso, mostrando a tendência das nossas escolhas, buscas neste mundo para nos satisfazer. E aí, isso é o coração, nosso coração. Ele vai falar assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando do coração, atitude lá de dentro que produz ações externas, é claro. Então o coração ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Esse coração como um órgão de sentimento, como sendo um lugar, não precisa nem ser o coração, mas um lugar que nós, Jesus quer dizer o seguinte: você precisa tratar esse desejo que você tem no seu coração. Ele precisa ser controlado não por você. Você não é a pessoa apropriada para cuidar disso. Sabe quando você percebe? Já falei uma vez, acho que várias vezes, né? Me lembro, uma vez um jovem envolvido com droga e querendo aconselhar outro a sair da droga, né? Então eu estava falando assim: você não é a pessoa apropriada para isso. Não é mesmo. Por quê? Porque de fato nem ele conseguiu ainda se livrar disso. Ok, ele pode falar, ele pode dizer alguma coisa, mas em termos de aconselhamento, de autoridade, não. O nosso coração precisa estar então no lugar certo. Jesus vai dizer que onde estiver o seu tesouro, né? E qual é o seu tesouro? Ali estará também o seu coração, né? Ele puxará o seu coração. A pergunta então é: qual é o nosso tesouro? Aqui, meus irmãos, a gente precisa entender a questão do coração para ver se o nosso coração tem uma compreensão correta de Deus. Deus como Criador, Deus como sustentador, porque Ele cria e sustenta. O Deus como recriador ou regenerador, o Deus que nos recria. Nós precisamos olhar então para Deus como esse Deus que faz todas essas coisas em nós. Isso vai nos ajudar a não ter tanto medo, né? E colocar o nosso coração de uma forma apavorada em coisas erradas, a buscar socorro fora de Deus, muitas vezes. Essa questão tem muito a ver com fé. Nós estamos falando de fé. O cristianismo é fé. O cristianismo é crer no que você não vê. Bom, nós estamos fazendo aqui na igreja, vindo numa quinta-feira para orar, porque nós cremos em Deus. Aí nós vemos Deus? Não, mas nós cremos que Ele existe por várias provas, né? E nós cremos que nós somos sustentados por Ele. Faz sentido quando nós vemos de uma forma bem plena na nossa vida Deus como esse doador. Por exemplo, vamos numerar ou dar nome, né? Melhor do que numerar, dar nome às coisas. O Deus como aquele que doa trabalho. Porque às vezes a gente vai olhar e falar assim: mas eu trabalho e me sustento. Mas quem te deu o trabalho? Então o cristão ele não vai ter dificuldade de olhar para Deus como o Senhor do trabalho. O Senhor que abre as portas, né, para nós trabalharmos. E aqui nós estamos falando de tipo de trabalho, mas do trabalho honesto. O Senhor que dá a saúde para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer as coisas, para a gente poder viver. É o Deus que nos concede saúde, nos concede os meios para a saúde, para a subsistência. Senão, meus irmãos, nós caímos no mundo que nós dividimos. Aí volta lá atrás, né? Mamon, Deus é o Senhor, Yahvé e Mamon. Nós dividimos nossa adoração, porque nós não compreendemos que Deus é o Senhor de tudo, nem tudo Ele controla. E isso é um perigo, né? É claro. Deus, o Deus da providência do trabalho, Ele dá paz ao meu coração. Então, nós acabamos de falar agora com uma turbulência, mas eu tenho paz porque Deus me assegura paz, além da segurança eterna. Então, eu confio nisso tudo. Eu li uma frase ontem: não há 1 metro quadrado no mundo em que Deus não seja dono, em que Cristo não seja o Senhor. É uma frase bem conhecida. Mas, aí lá eu vi o autor, não vou lembrar de citar agora, mas eu vi o autor. Então, meus irmãos, tudo pertence a Deus. É importante isso, que a partir desse princípio, nós compreendemos mais Deus como o Senhor da nossa vida. O Senhor que provê, que cuida, que supre, que Ele não vai deixar faltar em momento nenhum. Esse talvez seja o cerne aqui desse contexto. Então, não existe área onde Deus não conheça, na minha vida em particular,
de forma que ele não possa cuidar de mim. O Salmo 139 ele é muito bom para isso, porque ele está falando, né, o Deus que forma célula por célula. Ora, meus irmãos, Deus que forma célula por célula, ele conhece muito de nós, né? Agora, 3 perguntas aqui que a gente precisa responder, né, nesse texto aí que nós lemos. Eu preciso trabalhar, porque Deus sustenta, eu preciso trabalhar, eu preciso ir a campo, né? Talvez para nós seja uma resposta óbvia, mas alguns não, né? Os tessalonicenses tiveram problema com isso. Eu preciso trabalhar. Outra coisa, eu preciso cuidar de outras pessoas, porque a minha responsabilidade acaba aumentando. Então eu preciso cuidar de outros, além de trabalhar, eu preciso cuidar de outros. Eu não passarei por dificuldade algum dia na minha vida, porque Deus cuida de mim, Deus é meu Senhor. O ensino de Jesus é para que eles não ficassem ansiosos com nada. Aí no verso 25 a gente vai falar algumas áreas que Jesus levanta aqui como bem básicas na convivência cristã: comer, beber e vestir. Então você vai ver as pessoas hoje no mercado comprando para comer, ou bebendo no sentido mesmo de necessidade, de satisfação do corpo, seja água. Essas são as preocupações. Imagina alguém num lugar que não tem água, né? Pensando na água, tá? No caso do judeu, era muito voltado para a questão do vinho, da uva, como subsistência mesmo para eles, tá? Então isso tem sentido no contexto. Comer, beber e vestir. O mesmo verso diz que tanto o corpo quanto a vida, esse verso 25, nós não lemos, tá? É muito maior do que essas coisas. Então é como Deus estivesse divertindo ali, assim, olha, o seu corpo e a sua vida, são 2 coisas aqui, tá? Distintas, elas são maiores do que essas coisas, né? Elas são maiores. Então ele vai dizer o seguinte, ele cuida. Se Deus cuida do maior que é o corpo e a vida, certamente que ele vai cuidar do que você precisa, da sua comida, da sua vestimenta, da sua água e coisas mais. Jesus vai apontar para a sua criação, e ele vai mostrar agora os seres mais simples, que a gente às vezes nem dá muita atenção, né? Que são os pássaros na criação de Deus e as flores que a gente vê, né? Nasce tão fácil, principalmente no campo aqui, é a ideia que Jesus quer passar. Ele vai apontar o cuidado de Deus sobre essas coisas, e para nós elas são imperceptíveis muitas vezes, né? A gente cansa de ver pássaro, é tão miudinho e se reproduz tanto, a gente nem sabe como que eles estão, quem está vivo e quem está morto, né? Aquele ali é aquele mesmo que eu vi ontem, a gente nem sabe mais se é, porque eles estão aí. As flores não são muito diferentes. Aqui o contexto é de um contexto de campos na Galileia, na região ali, que eram flores, mato que dava flores até bonitas, mas secavam muito rápido, e eles usavam para acender os fornos, né? Acender os fogões e assim por diante, quando elas secavam, né? Elas eram colhidas muitas vezes e também usadas intencionalmente para servir de combustível. Então é uma coisa que está lá a sua beleza, mas as pessoas nem se importavam muito com isso. As aves do céu e as flores do campo são esses 2 elementos que Jesus usa aí, né? Um no verso 25 e outro no verso 28. E aí Jesus manda observar, e quando ele diz observar as aves do céu, aqui, meus irmãos, é observar e tirar proveito, tirar lição. E aí eu olho para mim, eu não sou um observador, eu queria ser um observador melhor, porque o John Stott, ele fala, não sei se num outro livro dele, ele fala que ele era conhecido no meio dos amigos dele, de que ele era um observador, se eu não me engano, de um tipo de ave específico. Ele observava, ele conhecia até muito dessa ave. Sabe esse negócio de se observar? Fotógrafo é observador, né? Ele olha detalhes, ele olha ângulo, ele olha uma opção de coisa que interessa, que não interessa para tomar foto. Salomão devia ser um homem muito observador. Ele olhava detalhes em tudo, ele era um cientista, né? Ele pediu sabedoria a Deus. E Jesus está mandando observar. E aqui a ideia, meus irmãos, de fato, mirar os olhos, fixar mesmo os olhos, atentar, né, para perceber detalhes, ver com profundidade. Então, Jesus está falando para a gente olhar para as aves do céu
e as flores nos campos. Ele não mandou olhar as cataratas do Iguaçu, que são lindas, nem de Niágara, né? Ou outra beleza natural que o mundo tem. Não é isso que ele mandou olhar. Ele pega os discípulos e fala assim, olha, e lá em Israel ele podia mandar olhar para coisas maravilhosas. Olha para o Monte Hermon, não estava longe deles ali, onde está tudo congelado, de lá desce aquela água maravilhosa que alimenta o Jordão e alimenta Israel. Ou o cedro, né? O cedro do Líbano, e os judeus conheciam muito, uma árvore maravilhosa que dava para eles, né, uma porção de riqueza. Enfim, Jesus não usou coisas que eram grandes. Jesus usou duas coisinhas bem pequenas, manda observar e fixar os olhos nela para que a gente aprenda o Deus que sustenta. Nenhuma delas, meus irmãos, nem a árvore nem as flores, faz nada de uma forma direta para a sobrevivência delas. É isso que ele quer dizer. Elas não fazem nada. Se a gente falar assim, mas o passarinho, ele vai comer, mas ele não planta, por mais que ele seja um semeador até de certa forma natural. Né? Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, ele não pega a enxada, vai lá para o campo e vai plantar suas sementinhas, né? Porque ele precisa comer, afinal de contas, não. A gente, quando vai lá em Minas, a gente põe comida para eles lá, enche. E quando a gente sai de lá? Eu acho que eles não morrem de fome. Alguém sustenta eles, né? E é isso que Jesus quer dizer. Porque o nosso Pai, não o Pai deles. Deus não é o Pai dos passarinhos nem das flores. Deus é o nosso Pai. O nosso Pai cuida deles, que vocês nem percebem, que vocês nem conhecem, que vocês nem falam um com o outro. O nosso Pai os sustenta. Esse nosso Pai, ele é bem profundo porque está trazendo para uma intimidade no aspecto de cuidado. Vocês têm um Pai. Esse Pai de vocês cuida desses elementos, né, da natureza que são tão simples. E Lutero diz que sempre que ouvirmos o canto de um rouxinol, estamos ouvindo um excelente pregador. Nesse sentido. É dentro desse contexto aqui. Porque ele está cantando feliz lá, né? A gente pode trazer para nós, em vez do rouxinol, trazer o sabiá. O canto do sabiá, né? Que está mais próximo de nós. Não precisa ser mais simples. O canto do pardal é bonito. Fico ouvindo e falei, gente, como que ele prende canarinho, mas não prende pardal para cantar? Eu acho que porque na gaiola talvez ele não cante, né? Porque o canto dele é bonito. E a gente começa a perceber, né, que esses bichinhos, né, tem alguma coisa assim. Então, Lutero estava certo quando ele disse em Martinho Lutero. E as coisas simples nos ensinam muito sobre esse cuidado de Deus. E é isso que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. A nossa preocupação, então, não acrescenta nada no nosso curso de vida. Eles não estão preocupados, eles não pensam nessas questões. Eles têm fome e vão comer. Eles não têm esse instinto nosso. Porque a Deus cuida deles. Talvez Jesus quer dizer para nós assim, então, olhar para eles é ver assim, descansar, que Deus está cuidando. Né? Para de ter medo de que Deus não cuida ou não vai cuidar da sua vida. A gente não consegue acrescentar nada, nem a tempo e nem a estatura. Né? Um côvado é o quê? Alguns dizem 45, 60 centímetros, né? Pouco. Né? Ele dizia isso mesmo, você consegue acrescentar, eu diria que não acrescenta nem o tamanho do pardal na nossa vida, né? Como, meus irmãos? A preocupação não faz bem. Tasker é um estudioso de Novo Testamento, ele diz que as preocupações não só podem, não acrescentam nada, como Jesus diz, mas podem encurtar a nossa vida. Aí é o contrário, né? E vocês já se perceberam que a preocupação, ela faz muitas pessoas perder a cabeça, fazer coisas erradas, cria problema para si mesmo, cria problema para os outros, por causa de uma preocupação e de uma ansiedade. Então ele está certo quando ele diz que pode até encurtar a vida. As flores duram pouco, os passarinhos também, os passarinhos que cantam, né, são maravilhosos, a gente precisa prestar atenção neles, as flores também, pouca durabilidade, elas são lindas, ninguém consegue se comparar a uma flor em termos de beleza. Tenho que olhar mais as flores, mas e se você começar a olhar o detalhe de uma flor, por exemplo, por dentro, o desenho que ela tem,
Gente, não tem como, né? Elas são muito bonitas. Eles, nem Salomão. Aqui a comparação, porque Salomão, ele tinha tudo que ele quisesse ter. Porque Deus falou, além de dar sabedoria, que ele pediu a Deus, só isso, Deus falou, vou te dar também riqueza. Nem ele conseguiria se vestir com tanta beleza e formosura que é uma flor. Elas são vestidas pelo Pai, nosso Pai Celeste. Ele cuida das flores. Esse olhar, então, para os pássaros e para as flores nos remete à condição de pessoas de pouca fé. Isso que a gente quer comparar. Quando nós olharmos, a gente vai chegar talvez nessa conclusão, né? Homens de pouca fé. Porque está duvidando do cuidado de Deus. E nessa ansiedade nós vamos conduzindo a nossa vida. Aonde está Deus no nosso ministério cristão? Então, pensando nas respostas, né, das perguntas que nós fizemos, a gente precisa trabalhar? Claro que a gente precisa trabalhar. Não é disso que Jesus está falando aqui. Todos aqueles homens que estavam ali com ele trabalhavam. Todos, com certeza, tinham que levar comida para casa, pescadores, trabalhadores. Né? Tinha até um zelote lá. O zelote era aquele nacionalista, né? Que defendia a pátria, arrancava da espada. O zelote é aquele que andava com o punhal dentro da capa, porque se ele visse um traidor no meio do povo judeu, ele apunhalava e ali mesmo já resolveu o problema. O zelote era um descendente, os descendentes, eles vieram lá de Judas Macabeus, né? São descendentes que defendeu o país nacionalmente. Mas até um zelote estava ali, com certeza ele trabalhava. Ele tinha que trabalhar. Então são trabalhadores. Porque trabalhar faz parte dos cuidados, das providências de Deus. O servo de Deus trabalha. Preguiçosos, sim, eles morrem de fome. Pessoa preguiçosa morre de fome. Então, meus irmãos, trabalhar é bíblico. Né? Deus é o criador do trabalho. Quando eu não conhecia bem a Deus, eu ouvi as pessoas falar que estavam querendo caçar, né? Aquela brincadeira de caçar quem arrumou o trabalho e tal. Deus é o Senhor do trabalho. Né? Trabalho é uma providência divina. Eu preciso cuidar das outras pessoas? Sim. Dentro do contexto do cuidado de Deus, Deus nos usa para cuidarmos uns dos outros. Isso é maravilhoso. Esse é o cuidado de Deus. Meus irmãos, nós ficamos fascinados com a igreja primitiva. O amor deles no começo da igreja mudou o mundo daquela época. Foi totalmente diferente. Isso aí foi um mover de Deus, não foi porque eu quis fazer, eu senti no meu coração fazer alguma coisa. Não, é o mover de Deus na vida daquelas pessoas. Vender o que tem para uma necessidade maior. E quando foi sanada a necessidade maior, talvez não precise vender mais o que tem, mas fiquem atentos, para que não falte. Então a comunidade dos salvos, ela era uma comunidade diferente. Isso é um mover de Deus. Então, nós precisamos sim cuidar uns dos outros. As faltas, meus irmãos, e as fomes no mundo, até no meio cristão, ela não se dá pela falta de providência de Deus. Elas se dão porque as pessoas querem viver com o que não precisam, né? Aqui não é a gente não ter as coisas, né? Mas é muito mais do que isso. Então, não é porque não falta coisa no mundo tem o suficiente, mas nós não distribuímos igualmente, né? Ou pelo menos não ajudamos um ao outro. Para nós, a advertência cabe no aspecto que nós trabalhamos e também olhamos para as necessidades internas e também, se possível, externas. Nós estamos dizendo de dificuldade? Nós não estamos dizendo de dificuldade na nossa vida. Isso que Jesus ensina aqui, não quer dizer então que Deus vai cuidar de nós e nós não vamos ter mais luta ou dificuldade nenhuma na nossa vida. Sim, nós teremos dificuldade mesmo sendo crentes, né? A gente viu que as flores, elas nascem bonitas, elas secam e são queimadas, né? Tem uma dificuldade aí. Nós temos, sim, como cristãos, é normal nós termos lutas, dificuldades, né? Faz parte do nosso viver. Os próprios pássaros, eu disse agora no começo, a gente não sabe o que acontece com ele no dia a dia. Quantas vezes a gente vê pássaro morto? E às vezes morto por parada cardíaca, seja lá o que for, ele morreu. Foi o tempo dele morrer. Só que a dificuldade que nós passamos elas
ela com Jesus Cristo. É isso que está dizendo, que Deus, nosso Pai do céu, Ele supre nossas necessidades, Ele cuida das nossas necessidades. Quando está faltando, Ele cuida do nosso coração, das nossas preocupações. Não sei quantas vezes já ouvi pessoas falarem assim, puxa, eu estava precisando, eu pedi a Deus mesmo, e Deus apareceu na minha casa as providências. Foram remédios, comida, contas que precisava pagar, porque de fato a situação ficou ruim, ficou desempregado. Deus trouxe suprimento. E Deus é o Deus da providência. Ele cuida mesmo. De alguma forma Deus vai cuidar. E Deus vai pacificar também o nosso coração nesses momentos. Dificuldade não é a mesma coisa que ansiedade, né? A dificuldade não nos deve conduzir a um comportamento de ansiedade. Amanhã o país entra numa crise e nós somos os primeiros a ter crise, sem ter, né? A gente primeiro a ter crise, começa a reclamar, a ter medos, e Deus quer nos usar como instrumentos dele nesse mundo em crise. A questão, meus irmãos, talvez que nós podemos encerrar então, por sermos regenerados, recriados por Deus, nosso Senhor é o nosso Deus supridor, tá? Nosso Pai do céu cuida de nós, senão não seríamos filhos do nosso Pai do céu. Seríamos apenas um conhecido. Deus não é assim. Aliás, Deus supre a necessidade do mundo, quanto mais dos seus filhos. Deus supre a necessidade da flor e do pássaro, quanto mais dos seus filhos. Deus nos ajude a entender, né, a crer nisso plenamente e viver essa vida com muito mais intensidade a nossa fé. Deus abençoe meus irmãos e os fortaleça em sua fé.